Palmas é um município brasileiro, capital e também a maior cidade do estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989, 7 meses e meio após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988, pelo governador José Wilson Siqueira Campos, que encarregou, mediante contrato, os arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Valfredo Antunes de Oliveira Filho, para a realização do projeto arquitetônico e urbanístico. A partir daí, a cidade começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do interior do Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do dia 1º de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do estado, já que antes a cidade ainda não possuía condições físicas de sediar o governo estadual, que estava alocado temporariamente no município vizinho de Miracema do Tocantins. Palmas é a última cidade do século XX completamente planejada, já que a cidade nasceu e foi projetada desde o início para ser a capital do estado do Tocantins, sendo também a mais nova capital estadual do país. O município caracteriza-se também por ter a melhor qualidade de vida entre as capitais e municípios do norte brasileiro. O crescimento de Palmas foi demasiado durante a década de 1990. Em 1991 a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano de 2000, a cidade já contava com 130.528 habitantes. Sua urbanização também cresceu nos últimos anos. Apesar de uma desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior do que o índice nacional e do estado. O nome para batizar a capital do Tocantins, Palmas, foi escolhido em homenagem à comarca de São João da Palma, atual Paraná, sede do primeiro movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do Rio Palma com o Rio Paraná. Outro fator que influenciou o nome foi a grande quantidade de palmeiras na região. A história de Palmas é intimamente relacionada com a história de seu estado. A área em que se localiza o Tocantins na atualidade era o norte do estado de Goiás, e desde o século XIX houve alguns movimentos separatistas na região. Em 1809, o movimento separatista da região de Goiás chamada Vila da Palma foi instalado na barra do Rio Palma com o Rio Paraná. Já em 1821, após um isolamento daquela região provocada pelo rei João VI de Portugal, causou outra revolta separatista, quando o desembargador Joaquim Teutônio Segurado proclamou um governo autônomo para aquela região. Todavia, em 3 anos a revolta foi contida por Caetano Maria Gama, presidente daquela província, nomeado por Dom Pedro I, então imperador do Brasil. A divisão de Goiás ficou em latência até os anos 1970 do século XX, quando foi discutida no Congresso Nacional, e aprovada em 1988. Somente anos depois, com o desmembramento do estado do Tocantins do estado de Goiás pela Constituição de 1988, é que Palmas finalmente começou a surgir. No dia 10 de janeiro de 1989, a cidade de Miracema do Tocantins foi definida como capital provisória do estado. No dia 15 de fevereiro de 1989, a Assembleia autorizou o então governador Siqueira Campos a desapropriar a área da Serra do Carmo e a leste do povoado de Canela para a criação da nova capital do estado, idealizada pelo então governador da época. No dia 6 de março do mesmo ano, por decreto, foi criada a Comissão de Implantação da nova capital e no dia 20 de maio de 1989, foi lançada a pedra fundamental da cidade, numa solenidade que reuniu cerca de 10.000 pessoas na Praça dos Girassóis. No mesmo dia, o governador Siqueira Campos acionou o trator, abrindo a Avenida Teutônio Segurado, a primeira via arterial da cidade. Grande parte do município foi construído por trabalhadores oriundos de várias localidades do Brasil. Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento demográfico do Brasil nos últimos 10 anos, recebendo pessoas de praticamente todos os estados brasileiros, com destaque para os estados vizinhos ao Tocantins. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o município atingiu um crescimento populacional de mais de 110% em 2008 comparando com a população residente em 1996, saindo dos 86.116 habitantes para uma estimativa de 184.010 habitantes, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico pelo qual tem passado o município de Palmas de certa forma tem contribuído para a atração de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país.
Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do Estado e da capital. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH, de Palmas é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Seu valor é de 0,788, sendo o maior de todo o estado de Tocantins, em 139 municípios, primeira de toda a região norte do Brasil, de 449, e os 76 de todo o Brasil, de 5.565. Considerando apenas a educação, o valor do índice é de 0,934, classificado como muito elevado, enquanto o do Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,712, o brasileiro é 0,638, e o de renda é de 0,754. O do Brasil é 0,723. A cidade possui a maioria dos indicadores elevados e parecidos com os da média nacional segundo o PNUD. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 5,43%. O limite inferior da incidência de pobreza é de 1,56%. O superior é de 9,30% e a incidência da pobreza subjetiva é de 3,64%. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,42, numa escala entre 1,00, pior número, e 0,00, melhor. No ano de 2010, segundo o IBGE, a cidade tinha 68.679 domicílios entre apartamentos, casas e cômodos. Desse total, 37.113 eram imóveis próprios, sendo 31.989 próprios já quitados, 46,57%, 524 em aquisição, 7,46%, e 26.299 alugados, 38,29%, 5.054 imóveis foram cedidos, sendo 951 por empregador, 1,38%, e 4.013 cedidos de outra maneira, 5,84%. 213 foram ocupados de outra forma, 0,31%. Grande parte do município conta com água tratada, energia elétrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. Naquele ano, 95,52% dos domicílios eram atendidos pela Rede Geral de Abastecimento de Água. 96,99% das moradias possuíam coleta de lixo e 94,23% das residências possuíam escoadouro sanitário. Atualmente, o lixo da capital tocantinense é jogado no aterro sanitário de Palmas. Criado em 2001, é considerado um modelo nacional. Palmas foi concebida e projetada a partir de um concurso nacional em 1992, para ser o centro administrativo e econômico do Tocantins, e devido a isso, o setor de serviços é o principal setor da economia palmense. A participação da agropecuária na economia palmense é menor do que a do setor de serviços, estando baseada em pequenas chácaras no entorno da cidade e das rodovias que dão acesso a Palmas, além de grandes fazendas de plantação de soja e de criação de gado no distrito de Buritirana. A economia é predominantemente formal, formada principalmente por sociedades limitadas e firmas individuais. As microempresas são as mais comuns no município, sendo que elas compõem mais de 80% das 4.394 empresas palmenses. A cidade possui 4 distritos industriais, sendo eles o Distrito Industrial de Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial Tocantins II e o Distrito Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às margens das rodovias. Vista do Palmas Shopping. O desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade polo, cuja influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão. Em 2013, o Produto Interno Bruto, PIB, de Palmas foi estimado em 5,82 bilhões de reais, o menor entre as capitais brasileiras. Palmas recebeu investimentos tais como o Capim Dourado Shopping e Palmas Shopping, o pátio multimodal da Ferrovia Norte-Sul, localizado no município de Porto Nacional, às margens da TO 080. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Palmas dispunha de um total de 144 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 61 públicos e 83 privados, os quais dispunham no seu conjunto de 364 leitos para internação, sendo que quase 300 são públicos.
A cidade também conta com atendimento médico ambulatorial em especialidades básicas, atendimento odontológico com dentista e presta serviço ao Sistema Único de Saúde, SUS. Em 2009 existiam 73.683 mulheres em idade fértil, entre 10 e 49 anos. Palmas contava em abril de 2010 com 79 anestesistas, 271 auxiliares de enfermagem, 44 cirurgiões gerais, 309 cirurgiões dentistas, 189 clínicos gerais, 231 enfermeiros, 92 farmacêuticos, 120 fisioterapeutas, 38 fonoaudiólogos, 80 gineco-obstetras, 48 médicos de família, 17 nutricionistas, 90 pediatras, 69 psicólogos, 13 psiquiatras, 48 radiologistas e 635 técnicos de enfermagem, totalizando 2.373 profissionais de saúde. Em 2008 foram registrados 3.959 nascidos vivos, sendo que 5,6% nasceram prematuros, 53,2% foram de partos cesáreos e 17,8% foram de mães entre 10 e 19 anos, 0,6% entre 10 e 14 anos. A taxa bruta de natalidade era de 21,5 por 100 mil habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade infantil era de 15,4 por mil nascidos vivos e a taxa de óbitos era de 3,2 por mil habitantes. Segundo uma pesquisa realizada nos últimos anos, a saúde pública de Palmas traz a satisfação de 90% da população. O Hospital de Urgências de Palmas e o HGP são alguns dos principais hospitais da cidade. Entretanto, doenças como a dengue estão trazendo dados pouco a pouco alarmantes para a cidade. Os resultados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB 2015, divulgados pelo Ministério da Educação, revelam que Palmas alcançou a meta inicialmente prevista pelo Ministério da Educação para 2021, tanto nas séries iniciais, 4º e 5º anos, quanto nas finais, 8º e 9º anos. O ranking do IDEB mostra ainda que Palmas obteve o melhor índice entre capitais nas séries finais, 5,6, superando Curitiba, e com o segundo melhor nas séries iniciais, atrás apenas da capital paranaense. O Ministério da Educação, MEC, concedeu ao município de Palmas o selo Município Livre de Analfabetismo. A cidade está entre os 207 municípios que atingiram mais de 96% de alfabetização e com esse documento, o MEC reconhece o esforço realizado, principalmente com jovens e adultos acima de 15 anos. O fator educação do IDH no município atingiu a marca de 0,934, patamar consideravelmente elevado, em conformidade aos padrões do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, ao passo que a taxa de analfabetismo indicada pelo último censo demográfico do IBGE em 2000 foi de 6,33%. Palmas tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, e uma variedade de profissionais de escolas técnicas. Em 2009 havia na cidade 89 estabelecimentos de ensino fundamental, 64 unidades pré-escolares, 29 escolas de nível médio e mais algumas instituições de nível superior. No total foram 36.538 matrículas e 1.536 docentes registrados em 2009. No ensino superior, destacam-se importantes universidades públicas e privadas. As instituições de ensino superior sediadas em Palmas são a Universidade Federal de Tocantins, UFT, Universidade Estadual do Tocantins Unitins, Instituto Federal do Tocantins, IFTO, a Universidade Católica do Tocantins e o Centro Universitário Luterano de Palmas. Tomando por base o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2005, o município obteve quase 3,3 pontos, e a tendência é de se chegar a 5,6 em 2021. Na classificação geral do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2008, nenhuma escola da cidade figurou entre as 50 melhores do ranking. Em 2024, a cidade de Palmas, no Tocantins, se destaca pela sua modernidade e estrutura urbanística bem planejada. As ruas são amplas e arborizadas, os prédios são modernos e sustentáveis, e a cidade conta com uma infraestrutura de transporte eficiente e tecnológica. O turismo também é um grande atrativo de Palmas, que oferece diversas opções de lazer e entretenimento para os visitantes. Os parques e áreas verdes são bem cuidados e ideais para passeios ao ar livre, e as praias de água doce do Rio Tocantins são perfeitas para relaxar e se refrescar nos dias quentes.
O canal Clique Cidades agradece o prestígio de Palmas e se encanta com a cidade em constante evolução. Até a próxima visita!